Boa noite, Matildes e Matildos. Vou fazer uma perguntinha engraçada para vocês. Vocês gostam de velório, de enterro? Pergunta parece até engraçada, mas acreditem que tem gente que gosta, tem gente que vai, porém tem outras pessoas que não vão no velório nem da mãe, vão no seu próprio velório porque, né, não tem o que fazer. Hoje nós vamos falar de rituais fúnebres, rituais de enterros, de velórios, um tanto quanto diferentes dos nossos rituais aqui no Brasil, que é basicamente a gente vela por um dia e enterra, com exceção dos famosos, né, que às vezes demora um pouquinho mais, um dia, 2 dias, 3 dias, até uma semana, dependendo de quem for o famoso, para que os seus fãs possam se despedir daquele ídolo. Mas os rituais que nós vamos falar hoje, os rituais fúnebres, eles são bem estranhos, diferentes, e eu confesso para vocês que alguns deles eu fiquei até um pouco, com um pouco, digamos assim, eu teria medo, digamos assim, mas claro que obviamente que isso é uma coisa cultural dos povos que praticam. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. Já vou pedir para você, que eu sempre esqueço, deixo para o final do vídeo, mas eu sei que as pessoas têm o costume de acabar não assistindo até o final, para você se inscrever no canal, para você deixar seu like, que é bem importante no comecinho do vídeo. Canal pequeno, o nosso canal tá crescendo, graças a Deus, tá caminhandinho. De grão em grão a galinha enche o papo e logo, logo, Matildes e Matildos serão milhares. Mas vamos falar dos rituais fúnebres. Vamos começar com o ritual fúnebre chamado Manene. Ritual fúnebre na região de Toma Toraja, na Indonésia. Este ritual é um ritual que acontece anualmente no mês de agosto, entre o final de agosto e começo de setembro. E ele dura 4 dias. Manene significa, a palavra, ela tem um significado que significa literalmente cerimônia de limpeza dos mortos. É isto mesmo que você escutou. O povo Torajan, da ilha de Sulawesi, na Tailândia, eles desenterram os seus mortos, indiferente se morreu há 1 ano, 2 anos ou 20 anos, e eles lavam o corpo, trocam as roupas. A cerimônia, ela que participam todos os membros da família. O povo Torajan, eles têm um ritual fúnebre chamado Rambun Solo, que é um ritual bastante caro. Por esse motivo, quando morre um membro da família, se a pessoa não tiver dinheiro, ela mantém um membro da família em um quarto separado da residência, em que este membro, seja quem for, seja um adulto, um idoso, uma criança, fica com pessoas cuidando deste corpo, dessa pessoa, como se ela ainda estivesse viva. É trocado roupa, é dado banho, é dado alimentos. Eu só não entendi a parte do dar alimentos, se eles efetivamente colocam comida dentro do corpo, mas eu acredito que não. Eu acho que é algo como coloca ali do lado, sei lá, tipo, como nós conhecemos as oferendas, e aí depois tira, porque eu imagino que não tenha como colocar alimentos dentro do corpo, até mesmo porque vai chegar uma hora que não vai caber mais, né? Porque o processo o processo parou. E eles mantêm o corpo desses familiares dentro de casa. Este ritual é um ritual bastante conhecido, que atrai turistas do mundo todo para ver. Quando é feito o enterro dessas pessoas, aí que eles fazem o Manene, que aí é o desenterrar o corpo.
Eles iniciam o ritual com os líderes da aldeia entoando cantos durante vários dias. Aí os familiares vão até o local que as sepulturas deles é incrustada na rocha. É uma grande rocha que foi cavada e tem várias sepulturas ali dentro. E aí é retirado o corpo dessas pessoas, os caixões. Em alguns casos, dependendo da situação que está o caixão, esses caixões são trocados ou então esses caixões são reformados. É trocado o interior do caixão, os panos, enfim. Eles deixam primeiramente os corpos, os corpos dos entes queridos deitados, vários assim, tomando sol para tirar a umidade do cadáver, né? Porque você imagina que dentro de uma rocha é um local úmido. E depois disso eles trocam a roupa, penteiam o cabelo e eles enterram novamente esse corpo que vai ser desenterrado no ano seguinte. Este ritual é um ritual que ele se baseia na cultura deles, que já existe mais de 900 anos. E a base principal deles fazerem isso é porque eles acreditam que o espírito daquela pessoa que faleceu, ela não descansa se ela não retornar para a sua família, se ela não retornar para a sua casa. Então, por isso que todo ano eles levam os familiares para casa. Esses familiares convivem durante 4 dias com os familiares. Tem alguns familiares que regridem para casa, digamos, pessoas que estudam fora, moram fora, que voltam para casa durante esse período para poder participar do ritual e poder, digamos assim, olhar novamente para o rosto daquele familiar que faleceu, seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma esposa. E durante o trajeto do corpo, do caixão, quando eles tiram desta rocha, esse trajeto tem que ser em linha reta. Não pode haver um zigue-zague, não pode virar, não pode... Isto está dentro da cultura deles. Eu achei bastante interessante. Eu já tinha visto este ritual fúnebre e eu achei ele bastante interessante. E eu achei até basiquinho, até comparado com os outros que eu vou trazer agora. Este ritual dos caixões pendurados. Vocês já ouviram falar? Eu já vi alguns vídeos, já vi reportagens também. Para o povo Igorot, um povo que vive em Sagada, nas Filipinas, eles simplesmente penduram os caixões numa montanha. Eles fazem bases de madeiras e eles colocam o caixão pendurado ao ar livre. É uma montanha, um penhasco. Quanto mais altos os caixões estiverem, mais paz o espírito vai ter. Porque o povo Igorot, eles acreditam que o espírito, para poder descansar e para poder encontrar a paz e encontrar o deus Kakumian, que é o deus no qual eles acreditam, eles precisam estar num local de paz. Um local de paz é uma montanha, um penhasco onde não tem, digamos assim, a loucura da cidade. É um local onde só se escuta o vento, o barulho das árvores, o barulho da água, se tiver água próxima. Então eles penduram esses caixões lá. O local ele é chamado de Vale do Medo ou Vale da Morte. É proibido é proibido escalar a montanha para acessar os corpos. As pessoas, os turistas, vão até esse lugar para visitar, podem tirar foto, gravar, enfim, pode fazer o que quiser lá de baixo, mas você não pode, eu vou subir a montanha, vou subir o penhasco e vou chegar perto para ver os caixões. Alguns caixões, com o tempo, você entende que está num penhasco aberto, pega chuva, pega sol, pega vento. Então, alguns dos caixões, com o passar do tempo, acabam se deteriorando e
quebrando e aí os corpos, os ossos acabam caindo. Outra coisa interessante sobre a cultura do povo Igorot, sobre os caixões pendurados, é que na cultura deles, pessoas doentes e idosos, eles mesmos fabricam os seus caixões. E os caixões não é do tamanho de quem morreu. Se você é uma pessoa que tem 1,80 m ou é uma pessoa que tem 1,50 m, o caixão vai ser praticamente do mesmo tamanho, porque esses caixões são feitos de troncos de árvores. Então, para colocar uma pessoa de 1,80 m em um caixão, que caberia, digamos assim, uma pessoa de 1,50 m, eles quebram os ossos do falecido para caber dentro do caixão. E alguns dos falecidos, dos corpos, dos mortos, são colocados dentro do caixão em posição fetal. Que segundo a cultura deles, a ideia da morte, as pessoas precisam ir para o plano espiritual exatamente como elas chegaram na Terra. Ou seja, quando você está dentro da barriga da sua mãe, você está na posição que é conhecida como posição fetal. Então, quando você está voltando para o plano espiritual, você é também colocado nesta posição fetal. Em alguns casos, os itens dos mortos são levados juntos com o caixão. Como assim? Bom, eu já expliquei para vocês que os caixões são levados até o topo dessa colina, desse penhasco. São colocadas bases de madeira, aí onde é colocado o caixão. Alguns casos eles mandam itens juntos, por exemplo, se você morreu sentado numa cadeira, eles pegam essa cadeira e eles içam junto para o topo do penhasco, colocam junto do caixão. Se você morreu numa cama, eles levam a cama, eles colocam itens que a pessoa ou utilizou ou gostava muito durante em vida. Por exemplo, elas podem colocar um travesseiro que a pessoa gostava muito, uma roupa que a pessoa gostava muito. Mas eles também colocam os itens que as pessoas estavam usando no momento da morte. Se elas estavam numa cama de hospital, se elas estavam numa cama em casa, a roupa de cama que foi utilizado, em alguns casos é colocado junto ao caixão. Se for móveis, no caso de camas e cadeiras, é colocado em cima do caixão. Detalhe: esses corpos que são colocados no caixão, lá no penhasco, eles não recebem nenhum tipo de tratamento, digamos assim, foi mumificado, embalsamado. Não, é um corpo normal, morreu. O ritual, digamos assim, o cemitério deles, que é um cemitério a céu aberto, literalmente, num penhasco, onde você consegue ver. Eu vou deixar as fotos aqui, vocês vão ver. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube, já vi reportagens sobre o penhasco dos caixões pendurados. Imagina você tá caminhando lá, você foi visitar, tá caminhando lá e bem na hora despenca um crânio lá de cima. Porque isso acontece com bastante frequência, porque com o passar dos anos tem alguns caixões que já não tem praticamente nada do morto ali dentro, só sobrou restos de madeira. Alguns dos caixões são colocados dentro da montanha mesmo, nas frestas que tem a montanha, mas a grande maioria deles são pendurados. Um ritual fúnebre que eu confesso que eu fiquei, que eu achei bastante indigesto, com todo respeito à cultura das pessoas. As múmias defumadas de Papua Nova Guiné. Ga é uma tribo que tem hoje aproximadamente 45 mil membros, da província de Morobe, em Nova Guiné. É uma região remota de montanhas. Eles têm o costume de mumificar os seus mortos de forma que eles literalmente fazem uma defumação no corpo. Como assim? Quando alguém da tribo morre, eles pegam o corpo desta pessoa, eles colocam o corpo desta pessoa numa estrutura, eu vou deixar a foto aqui para vocês, que assemelha-se a uma cadeira feita com troncos
amarrados uns aos outros. O primeiro passo para o processo de mumificação é abrir o corpo, tirar os fluidos corporais e a gordura. Aí que vem a parte digesta, porque a gordura que eles tiram do corpo, uma parte delas é usada para untar literalmente o cabelo e a pele do morto para facilitar o processo de defumação. Outra parte dessa gordura é utilizada para cozinhar. Sim, quando eu falo cozinhar, é cozinhar comida. Eles acreditam que se você comer um alimento, uma comida que foi cozinhada com gordura retirada dos falecidos, você vai receber, como é que fala? A força que aquela pessoa tinha. Além da gordura que eles retiram e utilizam para fazer comida, eles também acreditam que é legal comer parte dos órgãos. Então, algumas partes dos órgãos internos do morto são utilizados para alimentar a tribo, com o mesmo objetivo de adquirir a força vital, as características de força, de coragem, de honestidade, tudo aquilo que faz uma pessoa ser o que ela é num âmbito subjetivo. Eles se alimentam, a tribo se alimenta daquele alimento feito com a gordura e também de parte dos órgãos. Não fala que eles comem os órgãos inteiros, fala que eles comem pedaços, mas provavelmente eles devem talvez pegar um órgão inteiro e dividir entre todo mundo. E essas pessoas são colocadas em uma estrutura que parece ser uma cadeira feita com troncos, com galhos amarrados, são costurados, a boca é costurada, a língua e os calcanhares e as palmas da mão, a língua, o calcanhar e a palma da mão são cortados pelo cônjuge da pessoa que faleceu, se ela possuir. Se morreu o homem, a mulher vai fazer o processo. Se morreu a mulher, o homem vai fazer o processo. Após eles fazerem esses procedimentos, eles pegam o corpo, colocam nessa estrutura que parece uma cadeira. Eles já passam a gordura na pele, no cabelo, e eles passam também argila. Aí o corpo é levado para uma cabana na aldeia, que é a cabana específica para fazer a defumação, aonde as pessoas que estão lá fazendo o processo de defumação, elas não podem sair dali para absolutamente nada. Não se pode deixar o defunto sozinho nem um minuto. Então, durante o período de um mês, o corpo é defumado, essa estrutura que parece uma cadeira é colocado sobre um fogo e é feito a defumação. Conforme o corpo vai inchando, os fluidos vão soltando, eles vão espetando, vão furando literalmente, igual a gente fura um saco com água, digamos assim, para escorrer esse líquido, e os fluidos não podem entrar em contato com o solo. Tem como se fosse uma bacia que é coletado isso, não pode ser colocado fora. A parte mais importante deste ritual de defumação é manter o rosto do falecido intacto. Por quê? Porque eles acreditam que o espírito, ele fique... Depois desse ritual feito, depois de um mês, os corpos são levados para uma montanha onde eles são pendurados. E eles acreditam que durante a noite o espírito volte para o corpo e durante o dia ele fique vagando
na aldeia cuidando dos seus entes queridos, guiando, amparando os seus familiares. Então, se chega a noite escura, eles precisam reconhecer o seu rosto para poder voltar para o seu corpo. Então, a parte mais importante é não deixar que o rosto, digamos assim, do falecido se desfigure a ponto de que não possa ser reconhecido nem por ele, nem pelas pessoas da sua família. Todos os fluidos são extraídos do corpo. É passado argila novamente no corpo. Eles costuram os orifícios do morto, ou seja, se for uma mulher, eles vão costurar o ânus, a vagina, a boca. Se for um homem, eles vão costurar a boca e o ânus. E aí eles vão levar para a montanha. Essa montanha, na verdade, é como se fosse um barranco. Os corpos são levados, eles são pendurados por essa estrutura. Eles ficam ali olhando, esse barranco ele fica de frente para o vilarejo. E eles ficam olhando literalmente para o vilarejo, porque segundo eles, esses mortos, eles vão cuidar dos seus familiares. Quando o corpo começa a dar sinais de deterioração, porque ele fica também ao relento e tal e coisa, eles vão até o local, descem a estrutura e eles tratam o corpo novamente. As pessoas que cuidaram da defumação desse falecido, durante o período que estavam lá e alguns dias depois, eles não podem beber água, somente caldo de cana, que deve ser bebida no bambu, e eles só podem comer comidas assadas no mesmo fogo que estava fazendo a defumação do falecido. Hoje em dia, esta tribo Angá, eles diminuíram bastante o procedimento de fazer esse processo de defumação. As pessoas acabaram largando, digamos assim, a cultura, enfim, ainda acontece, mas não com a mesma frequência que acontecia anteriormente. Eles ainda fazem o processo o ritual de defumação e colocar nesse penhasco o corpo dos mortos lá, mas hoje em dia a tribo é uma tribo também, uma aldeia de 45 mil pessoas, com digamos assim, a modernização, enfim, alguns membros estão preferindo sepultar de uma forma tradicional os seus mortos. Ora, o último ritual fúnebre é o que eu particularmente achei assim o mais... Todos eles eu achei bem estranho, mas esse eu achei bem específico. Vocês já ouviram falar da Torre do Silêncio? A Torre do Silêncio é um local, existem em vários lugares do mundo, mas ele é mais comum em Mumbai, na Índia. A Torre do Silêncio é uma torre em formato circular, eu vou deixar as fotos aqui, não tem muitas fotos, mas eu vou deixar o que eu consegui, com uma única entrada em que tem digamos assim, três linhas. A linha mais interna é destinada aos corpos dos homens, a linha do meio é destinada ao corpo das mulheres e a linha mais próxima ao interior do círculo, das crianças. E no meio deste círculo tem um buraco. Mas da onde que vem essa Torre do Silêncio? É uma tradição bastante antiga que vem da religião zoroastrismo, que vem dos antigos persas, aonde hoje é o atual Irã. A religião zoroastrismo, ela tem como base central a profecia do profeta Zaratustra, ou Zoroastro. O zoroastrismo, ele acredita que o corpo de uma pessoa ele se torna impuro após a morte. Bastante relevante, eu acho essa informação. Que não só por uma questão dos processos biológicos de putrefação, mas também porque o corpo, após a morte, o espírito saiu, então esse corpo ele fica, digamos assim, livre para espíritos malignos chegarem no corpo. Por isso, as pessoas que são da religião zoroastrismo,
elas não enterram os seus mortos, elas não queimam os seus mortos, elas não colocam seus mortos na terra e nem cremam. Por quê? Porque eles acreditam que o corpo, por ser algo impuro, ele contamina os 4 elementos da terra, ou seja, terra, fogo, água e ar. Se você colocar na terra, ele vai contaminar a terra e os lençóis freáticos, ou seja, a água. Se você cremar, a fumaça vai contaminar o ar. Portanto, eles acreditam que este corpo precisa ser destruído, digamos assim, de uma forma natural. Qual que é esta forma natural? O corpo precisa ser purificado, e esse processo de purificação é um processo que já existe mais de 3.000 anos, é um processo conhecido como Dokmenashini, que consiste em expor o corpo para as aves necrófagas, ou seja, aves que comem cadáver. Por isso, as Torres do Silêncio, também conhecido como Dakma. Esses corpos, quando morre alguém da religião zoroastrismo, são levados até esta torre, que existem várias, algumas inclusive não são mais utilizadas por várias questões, basicamente de espaços físicos das cidades que se cresceram em volta, porque essas torres elas são grandes e elas são normalmente cercadas por uma vegetação, por árvores, por florestas, que é para poder atrair as aves. Então esse corpo é levado até essas torres Dakma, Torre do Silêncio, e são colocados deitados nessas torres, que é a estrutura é feita em pedra, completamente nus, as suas roupas são retiradas e são jogadas fora. Então eles colocam esse corpo lá e eles esperam até que os urubus comam aquele corpo. Após as aves completarem a sua alimentação, os ossos são jogados nesse poço e eles ficam secando ao sol até que não tenha nenhum restinho de pele ou carne neles. Os líquidos que saem são filtrados no subsolo, digamos assim, a parte de baixo, onde são construídas essas torres. Existe um filtro que foi construído com várias camadas de areia, argila e carvão, que filtra todas as impurezas e não libera absolutamente nada que possa contaminar o solo, que também é uma das coisas que o zoroastrismo é totalmente contra. Não é permitido nenhum tipo de contaminação dos elementos. As Torres do Silêncio, os Dakma, elas são torres circulares de aproximadamente 5 metros de altura, com aproximadamente 90 metros de circunferência de um lado a outro. O povo Zoroastra, a religião Zoroastra, ela surgiu na antiga Pérsia, que é o atual Irã. Porém, desde 1970, a prática da purificação dos corpos, que é esse processo de colocar os corpos para os urubus comerem, o Dokmenashini, é considerado ilegal no país, porque as Torres do Silêncio são muito próximas à cidade, os centros comerciais. Então não é mais praticado esse tipo de processo lá. Algumas Torres do Silêncio começaram a utilizar concentradores solares que faz a secagem, a desidratação do corpo por completo, restando apenas os ossos, o que está dentro das regras, digamos assim, do zoroastrismo. Então é feito o mesmo processo, os ossos são colocados nesse buraco e aí depois disso só restam os fluidos que são filtrados pela camada, o filtro que tem abaixo das Torres do Silêncio. Essas Torres do Silêncio, quem não é da religião Zoroastra,
quem não pode chegar, não pode entrar, não pode chegar nem próximo do local, nem nos arredores. As pessoas que cuidam dos corpos é um tipo específico de pessoas, não é qualquer um que pode levar os corpos lá. São pessoas que são responsáveis por isso, que ficaram conhecidos como os intocáveis. Além da questão da tradição ter diminuído com isso, o grupo de urubus, a quantidade de aves diminuiu drasticamente na Índia. Por quê? Porque descobriu-se que o diclofenaco de sódio, o diclofenaco que a gente utiliza, existe um tipo de diclofenaco que é diclofenaco para animais, é uma versão que ela causa insuficiência renal nas aves e até 2005, 95% das aves necrófatas, urubus e abutres, havia simplesmente desaparecido da Índia. Então, não tinha urubu suficiente para fazer o processo de comer o corpo. Um grupo de aproximadamente 100 urubus consegue eliminar em 1 hora completamente os restos de um cadáver, deixando apenas os ossos. A quantidade de urubus diminuiu bastante, então o processo de purificação, eles fazem isso porque é considerado um processo de purificação, tem demorado mais. Tem sido feito estudos em junção com a Universidade de Oxford para criar urubus em cativeiro, digamos assim, para poder repovoar os urubus na Índia, principalmente na região de Mumbai, onde tem este Dakma, que é o maior e é o mais utilizado, para que não seja interrompida a religião, que não seja interrompido esse costume, esse ritual fúnebre da religião Zoroastra. Esta foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários quais desses rituais fúnebres você achou mais estranho. O que eu achei mais estranho foi com certeza dos corpos defumados da ilha de Nova Papua. Apesar de que essa Torre do Silêncio também é bastante interessante. Mas a Torre do Silêncio não fica nada ali, né? Porque os bichos comem e tal e coisa. Mas eu achei bastante interessante. As Torres do Silêncio que existem construídas ao redor do mundo, as pessoas vão visitar. Mesmo as que estão desativadas, pode entrar, pode tirar foto. Mas não tem mais nenhum tipo de ritual. Agradeço a todos aqueles que assistiram. Peço que deixem um like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E não esqueçam que caiu na boca de Matilde e virou assunto.